Ana Clara Ferreira tinha 2.340 na conta, uma mochila nas costas e 30 dias para se apresentar a um cartório no interior do Maranhão, ou perder para sempre a única coisa que seu pai lhe havia deixado. 22 anos de vida e ela estava de pé na beira de uma estrada de terra que nem o Google Maps reconhecia, olhando para um portão de ferro caído e tomado pelo mato, tentando entender o que exatamente um homem que ela mal conhecia queria dela ali. O que ela não sabia naquele momento, o que ninguém sabia, nem o tabelião, nem o primo que chegaria dias depois, com um sorriso largo e um contrato já assinado, era que aquele portão enferrujado abria passagem para um segredo que seu pai havia guardado por décadas. Não em um cofre de banco, não em documentos notariais, guardado a 4 metros abaixo do chão de cimento de uma lavanderia esquecida em um porão que não existia em nenhuma planta do imóvel. E lá dentro, a prova de que Benedito Ferreira havia amado a filha que não soube criar, amado em silêncio, amado em óleo sobre tela, amado durante 20 anos inteiros, sozinho, sem que ela soubesse. Isso mudaria tudo. Não de uma vez, não com facilidade, mas mudaria. E para entender como, é preciso começar do ponto em que Ana Clara começou, não com a herança, não com o portão, não com a mochila na estrada, mas com um telefone tocando numa tarde de setembro em São Paulo, e com a voz de uma vizinha, confirmando o que algo dentro dela já pressentia. Antes de continuarmos com a história de Ana Clara e o que ela encontrou enterrado sob aquela fazenda abandonada, deixa seu like neste vídeo. Se você gosta de histórias sobre heranças inesperadas, segredos de família e a coragem de reconstruir do zero, se inscreve no canal para não perder nenhuma história como essa. E me conta aqui nos comentários. Você teria coragem de largar tudo o que tinha para ir até um lugar que nunca foi seu, em busca de algo que talvez não existisse? De onde você está assistindo? Quero muito saber. Agora vamos continuar, porque o que Ana Clara encontrou naquele porão vai te emocionar profundamente. Ana Clara Ferreira tinha crescido em São Luís, com a mãe, Silvana, após a separação dos pais quando tinha 4 anos. Era nova demais para entender o que separação significava. Era nova demais para sentir o peso de uma ausência que ainda não havia se tornado concreta. Afinal, quando você tem 4 anos, o mundo inteiro é o tamanho do apartamento onde você dorme, a escola onde você brinca e o cheiro de cabelo da sua mãe quando ela te abraça antes de dormir. O que não cabe nesse mundo simplesmente não existe ainda. Então, Benedito Ferreira virou uma figura periférica. Uma voz no telefone que ligava nas datas certas, aniversário, Natal, às vezes no Dia das Crianças. Uma voz que soava como a de um homem que estava tentando, mas não sabia bem como. Um homem de poucas palavras, de silêncios compridos, de respostas curtas que Ana Clara, quando criança, interpretava como desinteresse e que, adulta, aprendera simplesmente a aceitar como característica. Seu pai é assim, a mãe dizia. Não era julgamento, era observação. Ela havia visitado o pai 7 vezes na vida, 7 visitas em 18 anos de afastamento, contando aquela primeira quando tinha 6 anos, e lembrava apenas de um sol muito forte e de um cachorro marrom que tinha lambido seu rosto. A fazenda no interior do Maranhão era um lugar que existia mais na imaginação do que na memória. Uma coisa abstrata, distante, sem textura real. Benedito havia tentado manter contato ao longo dos anos, mas era como tentar segurar água com as mãos. Cada visita era prometida com mais antecedência do que a anterior. Cada ligação era mais curta do que a última. E cada vez que Ana Clara crescia um pouquinho mais, a distância entre os dois parecia crescer na mesma proporção. Quando o telefone tocou naquela tarde de setembro, Ana Clara estava no banheiro do restaurante onde trabalhava como garçonete, aproveitando os 5 minutos de pausa que a gerente concedia entre o almoço e o pré-jantar. Ela havia tirado o sapato direito para aliviar a bolha que estava se formando no calcanhar. 6º turno seguido.
e o salário do mês cobriria o restante da parcela da faculdade com 47 jares de sobra. Não era margem, era precipício. A ligação era de Dona Teresa, vizinha de Benedito há 30 anos, mulher de voz grave e vocabulário econômico que não perdeu tempo com preâmbulo. Ana Clara, seu pai faleceu hoje à tarde, no pasto, sozinho. Parece que foi o coração. Ponto. Silêncio. Depois, com aquela delicadeza brusca de quem já acompanhou morte demais para ter medo das palavras. Sinto muito, menina. Me liga quando puder. Ana Clara ficou parada com o telefone na mão por um tempo que ela não conseguiria medir depois. O banheiro cheirava a detergente limão e havia uma mancha na parede cor de telha que tinha formato vagamente parecido com o estado do Maranhão. Ela olhou para aquela mancha e pensou, de maneira completamente irracional, que talvez fosse um sinal. Depois pensou que estava com sono. Depois pensou que precisava voltar para as mesas. Depois chorou. Rápido, 3 respirações entrecortadas, sem deixar o rímel borrar. E voltou para as mesas. Não havia nada diferente a fazer. A vida tinha esses mecanismos que continuam mesmo quando você não pede. Os pratos precisam ser levados, os clientes precisam ser atendidos. A conta do fim do mês existe, independente de quanto você está ou não está de luto. Ana Clara tinha aprendido isso cedo. Sua mãe era professora estadual que havia criado uma filha sozinha em São Luís, com salário de professora estadual, o que significava que desde os 14 anos, Ana Clara sabia que sentir e fazer eram coisas que precisavam acontecer ao mesmo tempo, que o luxo de parar para processar era algo que pertencia a uma classe social da qual ela nunca havia feito parte. Então, ela trabalhou o turno todo. Sorriu para os clientes, anotou os pedidos, carregou os pratos. E só quando chegou ao apartamento que dividia com mais 2 meninas, Cássia, que fazia nutrição, e Juliana, que trabalhava numa fintech e chegava sempre depois das 11, só então Ana Clara ligou de volta para Dona Teresa e colheu os detalhes que precisava saber. Benedito havia morrido de infarto fulminante, sozinho num pasto que já não sustentava nem 10 cabeças de gado. Tinha 61 anos. Não havia nenhum familiar próximo além dela. Havia um advogado que cuidava dos papéis da fazenda, seu Geraldo, na cidade de Balsas. E havia uma situação financeira que Dona Teresa descreveu com a mesma objetividade de quem lê uma lista de compras. Ele devia para todo mundo, Ana. Banco, vizinho, fornecedor. A fazenda era a única coisa que restava. O tabelião ligou 3 dias depois. Voz de homem acostumado a lidar com pessoas em situação de choque. Calibrada para ser ao mesmo tempo firme e não cruel. Ana Clara era a única herdeira legítima de Benedito Ferreira. A propriedade rural, com 34 hectares no município de Balsas, estava registrada em nome do pai. As dívidas do espólio somavam 78 mil reais entre débitos bancários, empréstimos e conta de luz. Ela tinha 30 dias para se apresentar ao cartório e decidir o que fazer com o imóvel. Aceitar a herança com todas as suas dívidas ou declinar e deixar que o Estado liquidasse o patrimônio em leilão. 30 dias. Ana Clara anotou tudo num caderno de espiral e ficou olhando para o que havia escrito. Do lado esquerdo da página, a coluna dos ativos. Uma fazenda de 34 hectares em estado desconhecido, numa cidade a 1.400 quilômetros de distância. Do lado direito, a coluna dos passivos, 78 mil em dívidas, passagem de ônibus que custaria 380, faculdade com matrícula suspensa por inadimplência de 2 meses, contrato de aluguel vencendo em 21 dias, saldo bancário de 2.340. A matemática não fechava, nunca havia fechado, mas ela ia mesmo assim. Não por sentimento, não por saudade de um pai que havia sido mais ausência do que presença. Foi porque estava sem saída, e a fazenda era a única coisa que separava ela da rua.
Na semana antes de partir, Ana Clara cumpriu uma série de tarefas com a eficiência metódica de quem precisa acreditar que tudo o que está fazendo faz sentido para continuar fazendo. Avisou a gerente do restaurante que precisaria de pelo menos 3 semanas de licença. A gerente disse que não podia garantir que o emprego estaria lá quando ela voltasse. E Ana Clara disse que entendia, com uma voz tão tranquila, que a gerente ficou olhando para ela por um segundo, como se estivesse esperando mais alguma reação. Negociou com o proprietário do apartamento uma semana a mais, além do contrato, guardando a mochila grande e a caixa com os livros da faculdade num depósito que cobrava 80 rales por mês. Ligou para a mãe, em São Luís, e explicou a situação em termos práticos, sem dramatizar. Silvana ouviu em silêncio, depois disse: "Toma cuidado, Ana", que era a maneira que ela tinha de dizer que estava preocupada, que sentia falta, que amava e que não sabia como impedir o que estava acontecendo. No dia da viagem, o ônibus saiu da rodoviária Tietê às 22h15. Ana Clara estava sentada na janela, com os fones de ouvido colocados, mas sem música tocando, olhando as luzes de São Paulo diminuírem enquanto a cidade ficava para trás. Ela pensou no pai. Tentou construir uma imagem dele que fosse mais do que fragmentos soltos. A voz grave no telefone, o silêncio comprido nas visitas, a maneira como ele olhava para ela durante o jantar, como se estivesse tentando identificar uma criatura que não conhecia bem. 7 visitas, 7 tentativas de conexão que nunca haviam virado outra coisa que não fossem 7 visitas. "O que você queria, pai? O que você achava que eu ia fazer aqui?" Não havia resposta. O ônibus entrou na rodovia e a cidade desapareceu. A viagem durou 26 horas, com 3 paradas. Ana Clara dormiu a maior parte do caminho. Aquele sono pesado e sem sonhos de quem está exausto de uma maneira que vai além do físico. Em Imperatriz, às 6 da manhã, o ônibus parou por 40 minutos e ela desceu para tomar um café com leite que custava 4,50 e veio com um pão de queijo murcho. Comeu tudo, não por fome, mas por hábito de aproveitar quando havia oportunidade. Chegou a Balsas no dia seguinte, às 4 da tarde. O calor do Maranhão era diferente do calor de São Paulo. Seco, absoluto, sem a umidade que em São Paulo tornava o calor pesado, mas ao menos familiar. Era um calor que não negociava. A cidade era menor do que ela esperava, mas não pequena. Havia supermercado, farmácia, um hotel de 3 andares na rua principal. O senso de escala de tudo era diferente. Os prédios mais baixos, as ruas mais largas, o céu mais presente. Seu Geraldo, o advogado de Benedito, recebeu Ana Clara no cartório com a formalidade de quem estava fazendo aquilo pela 10ª vez, mas não queria que parecesse rotineiro. Homem de 60 anos, terno bege, bigode ralo, mãos que seguravam os papéis com a precisão de quem sabe o peso daquilo. Explicou a situação com calma. As dívidas eram reais e verificáveis. A escritura estava em ordem. O imóvel estava abandonado havia pelo menos 2 anos, desde que Benedito havia vendido o último do gado. Havia um prazo legal de 60 dias para que Ana Clara decidisse o que fazer. Aceitar a herança ou recusá-la. "E se eu aceitar?" ela perguntou. Seu Geraldo colocou os óculos e olhou para ela por cima das lentes. "Herda as dívidas junto com a terra. Mas tem a terra. E se recusar? O Estado leiloa. Você não fica com nada." Ana Clara assinou o recibo de conhecimento e foi em direção à fazenda. O endereço que seu Geraldo havia escrito num papel levou Ana Clara a 15 quilômetros da cidade, por uma estrada asfaltada que virou estrada de cascalho, que virou trilha de terra compactada com sulcos fundos de chuva antiga. O carro alugado, um Gol branco que a locadora havia cedido com cara de poucos amigos quando ela apresentou a CNH e o cartão de débito, protestava a cada solavanco como se estivesse se recusando a continuar. A fazenda apareceu depois de uma curva fechada. Primeiro o portão,
ferro enferrujado caído sobre o pasto, tomado por trepadeiras que haviam transformado o metal em algo vegetal ao longo dos anos. Depois a cerca, que havia sido de arame, mas estava quebrada em vários pontos. Depois, a casa. O sobrado de tijolos aparentes devia ter sido imponente nos anos 80. 2 andares, varanda na frente, janelas altas. Devia ter parecido próspero quando foi construído, o tipo de casa que um homem erguia para provar que havia chegado a algum lugar. Agora, o telhado havia desabado sobre o lado esquerdo, revelando as vigas de madeira podre como costelas expostas. As janelas estavam cobertas por lona plástica amarelada que o sol havia tornado quebradiça. As paredes carregavam manchas escuras de umidade que chegavam à altura dos ombros do andar térreo. O mato havia crescido até a varanda. Ana Clara ficou parada na entrada por um longo momento, a mochila no ombro e o sol de novembro queimando a nuca, olhando para aquilo tudo como quem olha para uma equação que não fechará de jeito nenhum. O ar cheirava a madeira úmida e terra ressequida. Um urubu pousou no que restava do telhado, olhou para ela com aquela dignidade impassível que os urubus têm, e voou embora. Depois ela entrou, porque não havia para onde voltar. A primeira noite, Ana Clara dormiu no carro alugado, reclinando o banco do motorista, com a janela entreaberta o suficiente para deixar entrar o ar, mas não os mosquitos. Estratégia que funcionou em teoria e fracassou na prática, deixando ela com 3 picadas na testa e uma no pescoço. Acordou com o céu ainda escuro, às 4:30 da manhã, com o som do cerrado. Insetos, algum pássaro distante, o vento passando pelo mato seco. Sons que ela não conhecia, num lugar que não era seu, em direção a uma herança que ela não havia pedido. Ficou deitada, escutando por um tempo. Depois pegou o telefone e tentou dormir mais. Não conseguiu. Na manhã seguinte, armou coragem para entrar no sobrado. A porta da frente estava trancada com um cadeado que havia enferrujado aberto. O metal estava tão corroído que caiu quando ela empurrou. O corredor de entrada tinha o piso de cimento rachado em padrões que lembravam folhas secas. Havia uma televisão antiga tombada no que devia ser a sala de estar. O tubo quebrado, vidros espalhados no chão. Uma estante de madeira havia apodrecido do ponto que estava dobrada sobre si mesma como um inseto morto. A cozinha estava no fundo do andar térreo. O fogão a lenha era o único objeto que parecia ainda ter estrutura suficiente para ser funcional. A pia estava entupida por uma mistura de terra e folhas secas que haviam entrado pela janela sem vidro. No armário de arame, Ana Clara encontrou uma lata de feijão com data de validade de 2 anos atrás e uma caixa de fósforos que estava tão úmida que os palitos todos haviam apodrecido juntos, formando uma massa compacta. Não havia água encanada funcionando. A bomba do poço estava queimada, um motor de aspecto cinza e silencioso que ficava ao lado da casa numa casinha de alvenaria, com o painel elétrico derretido por algum curto-circuito que devia ter acontecido meses atrás. A energia elétrica chegava por um fio improvisado, que faiscava perto da janela da cozinha sempre que o vento mexia os galhos da árvore que havia crescido encostada na parede. No primeiro andar, acessado por uma escada de madeira que rangia em cada degrau, com a insistência de quem quer ser ouvido. Havia 2 quartos e um banheiro. O banheiro tinha uma calha de metal onde devia ficar o chuveiro, mas o chuveiro havia sido levado. Um dos quartos estava completamente vazio, com as paredes cobertas por uma camada de limo verde que dava ao ambiente um aspecto de caverna. O outro quarto, que devia ter sido de Benedito, tinha um colchão de espuma com um enchimento exposto e uma cômoda de madeira com 3 gavetas, 2 abertas e uma presa. Ana Clara ficou parada no centro do quarto do pai por um momento. Havia um cheiro ali, não apenas de abandono e mofo, mas de algo mais antigo, mais pessoal. O cheiro de uma vida que havia ocorrido sem ela como testemunha.
Havia uma marca na parede ao lado da cômoda, onde provavelmente havia um calendário ou quadro, um retângulo levemente mais claro que o resto da parede manchada. Havia um prego enferrujado na parede oposta, onde provavelmente havia uma foto. Havia rastros de uma vida que havia terminado sozinha num pasto ressequido e que agora era dela. Dívidas, poeira, silêncio e tudo. No terceiro dia, com o celular em 4% de bateria e o gerador portátil que havia alugado em Balsas, funcionando no limite para manter o freezer que havia trazido com comida básica, Ana Clara sentou no chão da cozinha e chorou pela primeira vez desde o funeral. Não de tristeza, ou não apenas de tristeza. Era uma mistura que não tinha nome simples. Exaustão, raiva, confusão. A sensação física de estar carregando algo cujo peso ainda não havia medido completamente. Chorou por uns 10 minutos, com aquele choro sem elegância de quem está completamente sozinho e não precisa controlar nada. Depois, enxugou o rosto com a manga da camiseta, bebeu água de uma garrafa PET e foi limpar a cozinha. Porque o que mais havia a fazer? O trabalho de limpeza foi lento e físico, de uma maneira que Ana Clara, que passara 2 anos servindo mesas, mas que nunca havia feito nada parecido com reforma, não havia antecipado completamente. Havia décadas de acúmulo naquelas paredes, não apenas sujeira, mas uma sedimentação de tempo, objetos abandonados, animais que haviam entrado pela telha quebrada e construído ninhos nos cantos, fezes de morcego no teto do corredor, entulho de uma casa que havia sido habitada e depois simplesmente deixada para trás como se alguém houvesse saído para uma tarde de domingo e nunca voltado. Ela começou pela cozinha, porque era o lugar que precisava funcionar primeiro. Passou 2 dias removendo entulho, lavando superfícies com água mineral que havia comprado em Balsas, varrendo o piso, tamponando a janela sem vidro com a lona que havia encontrado dobrada no quintal. Descobriu que o fogão a lenha realmente funcionava depois de limpar a câmara de combustão e passou a tarde do 4º dia aprendendo a acender lenha a partir de um vídeo do YouTube que havia baixado em Balsas, antes de perder o sinal de internet na fazenda. Foi no 5º dia que a terra revelou o primeiro sinal. Ana Clara tentava desentupir o ralo da lavanderia, um cômodo pequeno entre a cozinha e o quintal, com paredes de tijolo sem reboco e uma máquina de lavar enferrujada que jamais voltaria a funcionar. Quando percebeu que o piso de cimento sob seus pés soava diferente do resto da casa, diferente do que cimento deveria soar. Oco, como uma caixa vazia. Ela parou. Bateu com o calcanhar em 3 pontos diferentes do piso. O primeiro, sólido, como concreto sobre terra. O segundo, igual. O terceiro, perto da parede dos fundos, emitiu um eco com uma clareza que não tinha nada de acidental. Ana Clara ficou imóvel por um momento. Depois, afastou a máquina de lavar enferrujada, empurrando-a com as 2 mãos até raspar o cimento, revelando a área de baixo. E lá estava, embutida no piso de cimento, quase invisível porque as arestas haviam sido cuidadosamente preenchidas, havia uma tampa de madeira grossa com uma argola de ferro oxidado no centro. Madeira dura, tratada. Peroba ou maçaranduba, ela não saberia dizer, mas resistente o suficiente para ter sobrevivido às décadas. A argola estava corroída, mas firme. Ana Clara puxou com as 2 mãos. A tampa resistiu por 1 segundo. A pressão do ar do lado de baixo, talvez, ou simplesmente o peso, e depois cedeu com um estalo que ecoou pela lavanderia. O ar que saiu era diferente, mais frio, mais seco do que tudo acima, e tinha um cheiro que ela não conseguiu identificar imediatamente, não de mofo, não de abandono, algo entre tinta a óleo e madeira envernizada, algo preservado. A escada descia 4 metros. Ana Clara ficou parada na borda por exatamente o tempo que levou para perceber que ela precisava descer. Não era coragem, era a ausência de uma razão convincente para não ir.
Pegou o celular, acendeu a lanterna e colocou o pé no primeiro degrau. A madeira era firme, o segundo degrau firme também. Desceu com cuidado, uma mão na parede áspera ao lado, a lanterna apontada para baixo. O porão se revelou aos poucos conforme ela descia. O teto havia sido vedado com uma camada de alcatrão. Ela conseguia ver o brilho escuro acima, uma impermeabilização que havia preservado o espaço por décadas contra a umidade do solo. O chão era de terra batida, coberto por tábuas de madeira. As paredes eram de tijolo, mas não o mesmo tijolo aparente da casa. Eram tijolos assentados com cuidado, rebocados, como se aquele espaço houvesse sido construído com uma intenção diferente da casa acima. O ambiente era surpreendentemente seco, surpreendentemente organizado. A luz da lanterna cortou o espaço em arcos, revelando o porão por partes. Primeiro, prateleiras na parede da esquerda, com volumes enrolados em tecido encerado, cada um amarrado com barbante e etiquetado com pedaços de papel. Segundo, uma mesa de trabalho comprida ao fundo, com objetos que ela não conseguiu identificar de imediato. Terceiro, e aqui a lanterna tremeu, porque a mão que a segurava havia tremido. Uma caixa metálica no chão ao lado da mesa, fechada com um cadeado de segredo numérico com uma dimensão que sugeria peso. Ana Clara ficou no centro do porão e ficou olhando para tudo aquilo por um longo momento. O coração dela estava batendo mais rápido do que devia. Não de medo, de algo diferente, algo que ela não havia sentido em muito tempo. Que ela talvez nunca houvesse sentido exatamente assim. A sensação de que estava prestes a saber algo. Foi para as prateleiras primeiro. Pegou um dos volumes enrolados com cuidado, desamarrou o barbante. O tecido encerado cedeu, revelando uma tela enrolada. Óleo sobre linho, cuidadosamente protegida. Ela a abriu com cautela no chão, usando os joelhos para mantê-la esticada, enquanto direcionava a lanterna. Era uma paisagem. O cerrado, aquele mesmo cerrado ressequido que ela havia atravessado para chegar até ali, pintado num tom que tornava a seca bela de uma maneira que ela não havia conseguido ver a olho nu. Galhos tortos contra um céu que ia do laranja ao roxo. A terra vermelha do Maranhão numa tonalidade que parecia quase incandescente. No canto inferior direito, uma assinatura em letra minúscula. B. Ferreira. Data 2001. Ana Clara ficou parada com a tela nos joelhos. B. Ferreira. Benedito Ferreira. Seu pai. Enrolou a tela com cuidado. Pegou outra. E outra. Cada embrulho que ela abria revelava uma nova pintura assinada pelo mesmo B. Ferreira, datada entre 1989 e 2019. 30 anos de trabalho, organizado com o mesmo cuidado de quem cataloga uma coleção científica. As etiquetas de papel traziam a data e um número de série. As pinturas retratavam o cerrado em diferentes estações, animais do pasto, detalhes de ferramentas e objetos cotidianos elevados pela atenção do pintor a uma dignidade que tinham e que ela nunca havia notado. Havia pinturas do pôr do sol sobre o campo, do gado, de animais do cerrado, das estrelas. E havia, repetidamente, sob ângulos e perspectivas distintas, o rosto de uma criança. Uma menina, de 3, 4, 5 anos. Tranças, olhos grandes, um sorriso que ela reconheceu com um atraso que fez o estômago revirar. Era ela. Ana Clara levou quase 1 minuto para reconhecer o próprio rosto. Talvez porque não esperasse encontrá-lo ali. Talvez porque era difícil reconciliar a criança das pinturas, pintada com uma atenção e um afeto que tornavam cada detalhe uma declaração, com a memória que ela tinha de si mesma nessa época, quando o pai já havia saído da vida cotidiana e era mais silêncio do que presença. Seu pai havia passado décadas pintando a filha que não havia criado. Havia 43 telas no total.
Ana Clara as contou 2 vezes, sentada no chão do porão com a lanterna do celular já em 31% de bateria, rodeada pelas telas abertas ao redor como pétalas de uma flor impossível. 43 obras, da maior parte assinadas e datadas. Todas guardadas com um cuidado que contrastava dolorosamente com o caos e o abandono que havia acima. Depois, foi para a caixa metálica. O cadeado de segredo numérico era um modelo antigo, de 4 dígitos. Ana Clara tentou 000 primeiro. Não funcionou. Tentou a data de aniversário de Benedito, que havia aprendido com seu Geraldo, 2205 para 22 de maio. Não funcionou. Ficou parada por um momento, a caixa no colo, tentando pensar. Depois tentou a própria data de nascimento, 1502, para 15 de fevereiro. O cadeado abriu. Dentro da caixa havia 2 coisas. A primeira, dinheiro. Muitas cédulas, diferentes épocas, cuidadosamente organizadas em maços amarrados com elástico, cada maço com uma anotação no papel indicando o valor. Ana Clara ficou contando os maços por um tempo que ela depois não conseguiria precisar. Somavam 112 mil dólares. A segunda, uma carta. 4 páginas, escrita à mão com a letra cursiva compacta de um homem que havia crescido numa época em que caligrafia ainda era ensinada como habilidade. O papel estava amarelado nas bordas, mas legível. Ana Clara leu a carta de pé, no porão, com a lanterna do celular já em 24%, e as mãos que seguravam as páginas levemente úmidas de algo que ela só percebeu depois ser as próprias lágrimas. Benedito escrevia que havia começado a guardar dinheiro quando Ana Clara tinha 8 anos. Que havia vendido o gado paulatinamente ao longo dos últimos 8 anos, guardando os valores em cédulas porque não confiava em banco desde o Plano Collor, que havia zerado a poupança de uma geração inteira num dia e que nunca mais havia conseguido colocar dinheiro em agência sem sentir o estômago fechar de desconfiança, que sabia que as dívidas viriam à tona depois que morresse. Que havia calculado que o dinheiro da caixa seria suficiente para quitar as dívidas reais e ainda deixar margem para ela recomeçar se ela decidisse ficar. Benedito escrevia que ele sabia que não havia sido pai presente, que a separação de Silvana havia acontecido por motivos que eram culpa dele, e que a distância que existia entre ele e Ana Clara era construção dele, não dela. Que havia tentado telefonar, havia tentado visitar, havia tentado de maneiras que provavelmente tinham parecido insuficientes porque eram insuficientes, e que havia chegado a um ponto em que não sabia mais como ser diferente sem parecer que estava tentando comprar perdão que não merecia. As pinturas, ele escrevia, eram de Ana Clara, sempre foram. Ele a pintava porque era a maneira que havia encontrado de pensar nela sem precisar achar palavras, que palavras sempre lhe custaram muito e que o pincel custava menos, que no porão, sozinho com o óleo e a tela, ele conseguia ser pai de um jeito que lá em cima no mundo real nunca havia conseguido. Que eram dela, que eram tudo que ele havia conseguido fazer de valor nos últimos 20 anos, além de guardar o dinheiro. A última linha da carta dizia: não consegui ser o pai que você merecia, mas tentei ser o pai que você precisaria depois que eu fosse embora. Espero que seja suficiente. Espero que você fique. Ana Clara dobrou a carta com muito cuidado, como quem dobra algo que não pode ser dobrado de novo. E ficou parada no porão por um longo tempo. Lá de cima, através da abertura na tampa, entrava a luz da tarde do Maranhão. Aquela luz dourada e oblíqua do fim do dia que transformava tudo que tocava. Foi então que ouviu passos no andar de cima. Passos firmes, sem hesitação, de alguém que havia entrado pela porta da frente como se conhecesse o lugar. Ana Clara fechou a tampa do porão com o pé num movimento instintivo e subiu a escada rapidamente. Quando saiu pela abertura da lavanderia, havia um homem na cozinha.
Regis Albuquerque tinha 54 anos, cabelo grisalho penteado para o lado e aquele tipo de sorriso largo que as pessoas desenvolvem quando passam anos em situações onde sorrir é mais útil do que ser honesto. Usava uma camisa social bege, bem passada, e segurava um envelope na mão direita. Era educado demais para a ocasião. Isso foi o que Ana Clara notou primeiro. Aquela educação calibrada para criar conforto em situações em que conforto não é o que está sendo oferecido. Dona Ana Clara, que alegria encontrá-la aqui. Sou Regis Albuquerque, primo de segundo grau do seu pai. Muito sentido pelo Benedito. Era um homem bom. Pausa de 2 segundos para o pesar pousar. Depois, com o sorriso voltando. Vim aqui justamente para lhe fazer uma proposta que vai facilitar muito sua vida. O envelope continha 1 minuta de contrato de compra e venda da fazenda por $180 mil, com cartório marcado para 2 dias depois. Regis falou por 10 minutos sem parar. Sobre as dívidas ocultas que Ana Clara nem sabia que existiam, sobre os problemas ambientais da terra que complicariam qualquer projeto agrícola, sobre o mercado imobiliário de Balsas que não estava favorável, sobre como aquela oferta era um favor que ele estava fazendo à família, sobre como ela poderia voltar para São Paulo com o dinheiro na conta e recomeçar a vida sem esse peso todo. Ana Clara ouviu tudo com o rosto imóvel. Havia fechado a tampa do porão com o pé antes que Regis descesse os olhos para o chão da lavanderia, um movimento que ela depois não saberia explicar de onde havia vindo. Instinto, talvez. Ou simplesmente a desconfiança básica de quem havia crescido, aprendendo que alguém educado demais tem um motivo para isso. Vou pensar, ela disse. Regis saiu com um sorriso ainda no rosto, mas os olhos já calculando alguma coisa. Ana Clara ficou parada na cozinha por um longo momento, depois que o som do carro dele sumiu na estrada de terra. Depois foi até Balsas. Usou a internet da biblioteca municipal e passou 2 horas pesquisando. O que ela encontrou em pesquisas de cartório e registro de imóveis de Balsas foi suficiente para montar o quadro. Regis Albuquerque era presidente da Associação Rural de Balsas. Tinha participação em ao menos 3 empresas de intermediação imobiliária na região e havia sido mencionado em 2 processos administrativos por irregularidades em contratos com pequenos agricultores nos últimos 5 anos. Processos que haviam sido arquivados por falta de provas documentais, mas que existiam. Mais importante, havia uma empresa de mineração operando a 40 quilômetros da fazenda de Benedito que estava em processo de expansão diária e cujas aquisições recentes todas passavam pela intermediação de uma empresa que tinha Regis como sócio minoritário. 180 mil era menos de metade do que a terra valia para quem sabia para quem vender. Ana Clara voltou para a fazenda com 3 sacolas de mantimentos e uma determinação diferente da que havia trazido de São Paulo. Antes, ela havia ido porque não havia alternativa. Agora, havia algo mais. Não definitivo ainda, não claro, mas presente. A vontade de entender o que seu pai havia deixado antes de decidir se ia ou não embora. Regis não esperou os 2 dias. Na tarde seguinte, quando Ana Clara não havia ligado de volta, ele acionou um advogado que entrou com ação judicial alegando dívida de 40 mil reais que Benedito teria contraído com Regis pessoalmente, documentada por bilhete manuscrito sem data e sem testemunhas. Documento de validade jurídica no mínimo discutível, mas suficiente para bloquear a transferência do imóvel por tempo indeterminado enquanto a questão fosse apurada em juízo. A intimação estava embaixo da porta quando Ana Clara acordou na manhã seguinte. Ela leu o documento 2 vezes, dobrou com cuidado, guardou numa pasta plástica que havia comprado em Balsas para organizar os papéis da herança. Depois fez café no fogão a lenha, ficou sentada na varanda com a xícara, olhando para o cerrado e pensou. O dinheiro do porão era suficiente para pagar os 40 mil reis que Regis alegava.
Mas pagar sem questionar seria reconhecer uma dívida que talvez não existisse, e seria sinalizar que ela podia ser pressionada. Ana Clara tinha 22 anos e R$ 2.340 havia sido seu saldo bancário 2 semanas atrás. Mas havia crescido com uma mãe professora que havia aprendido na prática que quem cede à primeira pressão costuma passar a vida cedendo. Ela precisava de um advogado e precisava de alguém que conhecesse Benedito, que conhecesse o terreno. Seu Walmir apareceu naquela tarde como se tivesse sido chamado por alguma lógica do interior que funciona por canais que os de fora não conhecem. 67 anos, chapéu de palha, caminhonete velha que ele parou na entrada da fazenda com o motor puxando e a buzina fraca. Na mão, um pote de vidro com doce de leite caseiro que a vizinha Dona Teresa havia mandado. Sou o Walmir. Fiz a contabilidade do seu pai por 28 anos. Ouvi que a Dona Teresa disse que a senhorita tinha chegado. Vim ver se precisava de alguma coisa. Walmir era contador itinerante, um tipo de profissional que havia existido em abundância no interior brasileiro antes que softwares de gestão financeira chegassem às cidades pequenas e que ainda sobrevivia porque os pequenos agricultores da região confiavam mais numa pessoa física com uma pasta de documentos do que num sistema que não podia ser questionado. Havia acompanhado as finanças de Benedito desde os anos 90 e conhecia os papéis com a intimidade de quem já os havia manuseado centenas de vezes. Ana Clara contou a situação. Walmir ouviu sem interromper, tomando o café que ela havia feito no fogão a lenha, com aquela paciência de quem aprendeu que escutar até o fim custa menos do que ouvir pela metade. Tem os extratos bancários do seu pai dos últimos 10 anos? Ele perguntou quando ela terminou. Não sei, não procurei ainda. Benedito guardava tudo em pastas numeradas. Quarto dele, cômoda, gaveta de baixo. A gaveta de baixo da cômoda do quarto de Benedito estava presa por umidade. Ana Clara havia tentado abri-la nos primeiros dias e desistido, supondo que estava vazia. Walmir a abriu com um golpe certo no lado direito, que havia cedido o suficiente para a gaveta sair com um arranhão no cimento do chão. Dentro, 15 pastas numeradas. Cada pasta com um ano escrito na lombada, do 2008 ao 2022. Cada pasta com recibos, extratos, notas fiscais, anotações manuscritas de mão de Benedito, um sistema de arquivamento caseiro e metódico que revelava, na disciplina da organização, o caráter de um homem que talvez não soubesse se expressar em voz alta, mas que havia desenvolvido outras maneiras de manter controle sobre aquilo que importava. Walmir passou 2 dias inteiros nas pastas. Ana Clara ficou ao lado, fazendo café, levando água, aprendendo a ler os documentos à medida que ele explicava o que estava procurando. O contador tinha a lentidão metódica de quem aprendeu que pressa em documentos cria problemas que velocidade nunca resolve. No final do segundo dia, Walmir encostou na cadeira, cruzou os braços e olhou para Ana Clara por cima dos óculos de leitura com uma expressão que ela já havia aprendido a interpretar como boa notícia embrulhada em preocupação. Encontrei o que precisava. Benedito havia sido meticuloso. Cada pagamento feito a Regis Albuquerque ao longo dos anos, não havia um empréstimo de 40 mil reais, mas havia pagamentos menores, irregulares, ao longo de 5 anos. Estava documentado por recibos manuscritos que o próprio Regis havia assinado, numerados e datados com a consistência de um hábito, 37 recibos somando 61 mil. Valor superior à dívida que Regis alegava, todos assinados pelo próprio Regis. Regis havia assinado os recibos porque nunca havia imaginado que Benedito os guardaria. Havia subestimado um homem quieto que havia passado décadas organizando pastas numeradas numa gaveta que prendia pelo lado direito. O advogado que Walmir indicou, doutora Fernanda Castelo,
38 anos, escritório pequeno em Balsas, especializada em direito agrário e conhecida na comarca pela precisão técnica e pela disposição de cobrar honorários proporcionais à capacidade de pagamento do cliente, recebeu o caso com os 37 recibos e os 2 dias de revisão de Walmir já documentados. Analisou os papéis em 4 horas. Ligou para Ana Clara naquela mesma noite. A ação do Albuquerque cai. O documento que ele apresentou é grafologicamente inconsistente com outras assinaturas dele nos recibos. E os recibos que seu pai guardou demonstram quitação de valor superior ao reclamado. Vou entrar com exceção de pagamento amanhã de manhã. E quanto tempo? Para derrubar a ação em juízo, 30 dias, talvez 40. Doutora Fernanda, o que acontece depois? A advogada fez uma pausa de quem está escolhendo as palavras. Depois, Ana, você tem uma fazenda que é sua. Foram 34 dias. 34 dias durante os quais Ana Clara dormiu na fazenda que havia sido do pai. Acordou todo dia com o sol do Maranhão batendo na lona que cobria a janela do quarto de cima. Fez café no fogão a lenha. Trabalhou na limpeza do que podia ser limpo e foi aprendendo aos poucos a anatomia daquele lugar, aprendendo onde o chão era firme e onde estava cedendo, aprendendo que o lado direito do sobrado, onde o telhado havia desabado, era estruturalmente recuperável. O engenheiro de Balsas que veio fazer uma avaliação disse que as paredes estavam intactas, que era questão de vigas e telhas. Aprendendo que o poço tinha água boa, que a bomba era o único problema. Aprendendo o nome das plantas que cresciam no terreno, com a ajuda de um aplicativo que funcionava nos momentos em que a internet aparecia. E aprendendo as pinturas. Não como obras de arte. Ela não tinha referencial para isso ainda. Mas como conversas, como mensagens enviadas ao longo de 20 anos que ela estava recebendo todas de uma vez, em ordem, no porão que cheirava a tinta velha e ao cuidado de um homem que havia encontrado a única linguagem em que conseguia ser pai. No 22º dia, Ana Clara fotografou todas as 43 telas com a câmera do celular e criou um perfil no Instagram. Sem texto elaborado, sem estratégia, apenas as fotos, uma por uma, com a legenda Obras de B. Ferreira, meu pai, que pintou por 30 anos sozinho. O perfil ficou sem seguidores por 3 dias. No 4º dia, uma galerista de Palmas compartilhou o perfil nas stories com o texto Alguém me explica por que esse trabalho não está sendo visto. Em 48 horas, o perfil tinha 4.200 seguidores. A galerista se chamava Vera Lúcia Sampaio, 51 anos, dirigia uma galeria de arte contemporânea em Palmas há 15 anos e havia passado parte desse tempo tentando mapear artistas do interior que operavam fora dos circuitos formais. Ela ligou para Ana Clara no 30º dia. Eu precisava ver as obras pessoalmente antes de dizer qualquer coisa, disse Vera. Posso ir até Balsas no fim de semana? Veio no sábado. Ficou 4 horas no porão. Não falou muito enquanto via as pinturas. Apenas olhava. Às vezes se inclinava. Às vezes recuava para ver de longe. Às vezes ficava parada na frente de uma tela por tempo longo demais para ser casual. Quando subiu, o sol já estava baixo e a varanda da fazenda estava na sombra. Vou te dizer o que eu vejo, disse Vera, com aquela objetividade de quem aprendeu que entusiasmo não controlado pode fazer promessas que o mercado não cumpre. O seu pai era um artista de talento real. A técnica é sólida, há influências do expressionismo brasileiro dos anos 70, mas a voz é dele, não é derivativa. O trabalho tem coerência interna ao longo de 30 anos, o que é raro. Tem valor de mercado? Sim. Quanto? Depende de como e por quem é apresentado. Estou estimando entre 4.000 e 22.000 $, por tela, a depender do tamanho e do estado de conservação. Ana Clara ouviu os números sem deixar a expressão mudar. 18 precisam de restauração, ela disse.
As outras estão em bom estado. Eu conheço um restaurador em Palmas que trabalha com precificação justa. Vera fez uma pausa. Você quer vender? Ana Clara ficou olhando para o cerrado por um momento. Para o mesmo cerrado que seu pai havia pintado em dezenas de telas, sob luzes diferentes, em estações diferentes, ao longo de 30 anos. Não, ela disse. Pelo menos não agora. No 34º dia, a doutora Fernanda ligou às 8h20 da manhã. A ação havia sido derrubada. Regis Albuquerque havia sido condenado a pagar as custas processuais. O Ministério Público havia aberto investigação separada sobre irregularidades nos contratos dele com a mineradora. A escritura da fazenda estava liberada para transferência. Ana Clara ficou parada no quintal da fazenda com o telefone na mão, ouvindo o cerrado. Um bem-te-vi cantava de algum lugar na direção do poço. O céu sobre o Maranhão tinha aquela cor de início de manhã que seu pai havia pintado pelo menos 4 vezes entre as 43 telas. Ela usou 60 mil reais para quitar as dívidas reais do espólio, banco, fornecedor, débitos municipais, e regularizou a escritura em seu nome. Com 38 mil adicionais, contratou o engenheiro de balsas para a reforma do sobrado, recuperação do telhado, revestimento das paredes internas, instalação de sistema de energia solar que o técnico de uma cooperativa de energia renovável de Imperatriz havia recomendado como a solução economicamente viável para a localização da fazenda, reforma do banheiro, conserto da bomba do poço. A reforma durou 4 meses, durante os quais Ana Clara dormiu num colchão novo no quarto do pai. Aprendeu a usar ferramentas básicas, porque era mais rápido aprender do que esperar, e começou a plantar 2 hectares de cerrado nativo com mudas fornecidas por um projeto de reflorestamento da Universidade Federal do Maranhão, que havia chegado até ela através do mesmo post do Instagram que havia chegado até Vera. As 18 pinturas que precisavam de restauração foram levadas para Palmas por Vera, que supervisionou o trabalho do restaurador. As outras 25 ficaram na fazenda, penduradas nas paredes do sobrado reformado, enquanto Ana Clara decidia o que fazer com elas. A decisão veio gradualmente, como as melhores decisões costumam vir, não como um momento de clareza súbita, mas como a conclusão de um raciocínio que havia começado sem que ela soubesse, numa tarde no porão, com a carta do pai nas mãos e as pinturas ao redor. Seu pai havia criado aquele trabalho em isolamento, sem nunca ter sido visto. Havia tentado doá-lo, oferecê-lo, mostrá-lo ao mundo e havia sido recusado cada vez. Havia decidido guardar no porão, esperando que alguém precisasse encontrar. Ela não ia guardar num porão, ia mostrar. O Centro Cultural funcionaria no sobrado reformado. O nome era óbvio, Galeria Benedito. As 43 pinturas do pai seriam expostas permanentemente, identificadas com nome, data e o número de série que ele próprio havia colocado nas etiquetas. Uma sala seria reservada para artistas locais. Acesso gratuito, agendamento por WhatsApp, sem curadoria de exclusão. Uma varanda coberta que o engenheiro havia sugerido como extensão da estrutura original seria o espaço de oficinas. A inauguração aconteceu num sábado de maio, 8 meses depois que Ana Clara havia chegado à fazenda com a mochila nas costas e os 2.340 no banco. Vieram pessoas de Balsas, de cidades vizinhas, 2 jornalistas de Imperatriz que haviam visto o Instagram. Vera Lúcia Sampaio veio de Palmas. Valmir veio com a mulher e os 2 filhos. Seu Geraldo, o tabelião, apareceu de terno mesmo no calor de maio e ficou parado por muito tempo na frente de uma das pinturas do cerrado, como quem está tentando reconhecer um lugar que conhecia de outro ângulo. Dona Teresa, a vizinha que havia ligado para Ana Clara naquela tarde de setembro, veio cedo e ficou até o fim. Ficou parada por muito tempo em frente ao grupo de pinturas da criança de tranças. As 12 telas diferentes que retratavam Ana Clara dos 3 aos 7 anos,
organizadas em ordem cronológica na parede principal da galeria. Ficou parada ali em silêncio por tempo longo demais para não ser coisa de pessoa que sabia de algo. Ele pintou você desde que você parou de vir visitar, Dona Teresa disse, sem tirar os olhos das telas. Ficava lá embaixo às noites. Eu perguntei uma vez o que ele ficava fazendo sozinho assim, e ele disse, trabalhando. Nunca contei o que achava que era. Ana Clara ficou ao lado dela por um momento. Depois disse, eu sei. 4 anos depois, Ana Clara tinha 26 anos e havia concluído a graduação em administração à distância, a mesma que havia começado em São Paulo, transferida para uma faculdade de Imperatriz que havia credenciado a modalidade remota 2 anos antes da pandemia, paga com a renda que a fazenda havia começado a gerar. A fazenda produzia mel orgânico e pequi processado, comercializados por uma cooperativa da região sul do Maranhão que havia incluído o produto no catálogo depois de ver o perfil do Instagram. Gerava renda direta para 7 famílias da região que haviam sido contratadas para a produção, colheita, processamento e logística. Os 2 hectares de cerrado nativo plantados no primeiro ano haviam se expandido para 8, com acompanhamento técnico da universidade e financiamento de um programa estadual de preservação ambiental. A Galeria Benedito recebia visitas regulares de escolas municipais de Balsas e cidades vizinhas. Havia um guia de visita elaborado por uma professora da rede municipal que havia pedido permissão para desenvolver material pedagógico a partir das pinturas de Benedito. Permissão que Ana Clara havia concedido com a única condição de que o material mencionasse o nome completo do artista, Benedito Ferreira, nascido em 1963, município de Balsas, Maranhão. Num canto da galeria, entre a parede de pinturas do cerrado e a janela que dava para o quintal replantado, havia um quadro pequeno que não era de Benedito, era de Ana Clara. Ela havia começado a pintar 2 anos depois de chegar, a partir de tutoriais que havia encontrado enquanto tentava entender a técnica do pai, com um conjunto de tintas acrílicas que custou R$ 87 numa loja de material de arte em Balsas. A pintura era simples, de escala pequena, sem a maestria que Benedito havia desenvolvido ao longo de décadas. Mostrava um piso de cimento com uma tampa de madeira e uma argola de ferro oxidado, com uma fresta de luz saindo de baixo. A legenda, escrita à mão na moldura com uma caneta de tinta permanente, dizia: "O que está enterrado não está perdido." Ana Clara havia aprendido, nos 4 anos que se passaram desde aquela tarde em que descera a escada com a lanterna tremendo na mão, que algumas coisas só se revelam quando você para de procurar por elas. Quando você chega a um lugar não por amor ou saudade, mas por necessidade pura. E aí o lugar te recebe com tudo que guardou, esperando que você viesse. Havia aprendido que pais e filhos às vezes vivem em idiomas diferentes sem que isso seja culpa de ninguém. E que às vezes um homem que não sabe dizer o que sente em voz alta encontra outras maneiras de dizer. Em óleo sobre tela, em cédulas cuidadosamente amarradas, em cadeados cujo segredo é a data de nascimento da filha que não pôde criar. Havia aprendido que herança não é sempre o que parece quando o tabelião lê em voz alta, que o número das dívidas e o número do valor da terra são apenas a superfície de uma equação mais complexa e que, às vezes, o que está enterrado 4 metros abaixo do chão vale infinitamente mais do que o que está registrado em cartório. E havia aprendido, essa talvez fosse a mais difícil e a mais valiosa, que reconstruir não é apagar. Que o sobrado que cheirava a abandono e tinha o telhado desabado não precisava virar outra coisa para valer. Precisava apenas de alguém que ficasse tempo suficiente para entender o que havia ali. Benedito Ferreira havia pintado 43 telas num porão secreto ao longo de 30 anos. Havia amado a filha na única linguagem que possuía. Havia guardado o dinheiro que não confiava ao banco.
Havia calculado, com a mesma disciplina metódica das pastas numeradas e dos recibos assinados, que se tudo desse certo, se Ana Clara fosse, se encontrasse, se ficasse, seria suficiente para recomeçar. Havia dado certo. Não da maneira simples que talvez ele houvesse imaginado. Havia dado certo com advogado e processo judicial e 34 dias de ansiedade e um contador com chapéu de palha que apareceu com doce de leite na mão certa hora. Havia dado certo com reforma e reflorestamento e cooperativa e Instagram e uma galerista de Palmas que havia visto o trabalho e reconhecido o que era. Havia dado certo porque Ana Clara tinha ido, porque havia descido a escada, porque havia fechado a tampa com o pé antes que o homem errado pudesse ver o que havia lá embaixo, porque havia ficado. Numa tarde de setembro de 4 anos depois, exatamente 4 anos depois da ligação de Dona Teresa, Ana Clara estava sentada na varanda do sobrado reformado, com uma xícara de café, olhando para o cerrado que seu pai havia pintado em dezenas de telas com luz diferente ao longo de 30 anos. E o sol estava baixo, o céu tinha aquela cor que ela agora reconhecia como sua favorita sem precisar nomear. E o ar cheirava a tinta fresca da oficina que havia acontecido pela manhã, a café coado e a terra molhada por uma chuva que havia passado rápida no início da tarde. Havia uma mensagem no celular de Vera Lúcia Sampaio. Um museu estadual em Palmas havia entrado em contato manifestando interesse em uma exposição temporária do trabalho de Benedito. Nada fechado, mas interesse real, documentado. Ana Clara ficou olhando para a mensagem por um momento. Depois digitou: "Vou pensar e te ligo amanhã cedo." Depois guardou o celular no bolso, pegou a xícara e ficou olhando para o cerrado. O mesmo cerrado que havia existido antes dela, que existiria depois, que seu pai havia olhado por décadas e transformado em cor e forma nos 43 rolos de linho guardados no porão que ela havia encontrado no 5º dia, quando tentava desentupir um ralo e o chão soou diferente sob seus pés. Algumas vezes, na vida de uma pessoa, o chão soa diferente, e a questão não é se você vai ouvir, é se você vai prestar atenção. Ana Clara havia prestado atenção. E isso havia mudado tudo. A história de Ana Clara nos ensina que, às vezes, a herança mais valiosa não está na escritura do imóvel, nem no saldo das dívidas. Está no que uma pessoa guardou, nos lugares onde ninguém pensou em procurar. Um homem que não encontrou palavras para ser pai, encontrou pincel e tela. Um porão escondido debaixo de uma lavanderia esquecida guardou 30 anos de amor que nunca soube se pronunciar em voz alta. E uma jovem de 22 anos, que foi para o interior do Maranhão sem saída e sem esperança, encontrou, 4 metros abaixo do chão, a prova de que havia sido amada o tempo todo. É uma lembrança de que ausência nem sempre é indiferença, que silêncio nem sempre é vazio. E as pessoas que não sabem dizer o que sentem, às vezes deixam, para quem tiver paciência de procurar, tudo aquilo que nunca conseguiram pronunciar. Você nunca sabe o que está guardado sob a superfície de uma relação que parecia ter acabado antes de começar. Você nunca sabe o que um lugar pode revelar quando você para de olhar para o que está quebrado e começa a prestar atenção no que ressoa diferente sob seus pés. E você nunca sabe, quando parece que não há mais nada a fazer além de ir embora, o quanto uma decisão de ficar pode mudar tudo. Se essa história tocou você, compartilha com alguém que precisa acreditar que é possível reconstruir do zero. Deixa nos comentários. Você teria coragem de ir até um lugar desconhecido para honrar uma herança que não pediu? Você já se deparou com algo que uma pessoa que você perdeu havia guardado sem você saber? Quero muito ler as histórias de vocês. E se você acredita em segundas chances, em legados inesperados, em amor que encontra outras maneiras quando as palavras falham, deixa seu like e se inscreve no canal. Toda semana trazemos histórias de pessoas reais que encontraram,
nos lugares mais improváveis, exatamente o que precisavam. Obrigado por ter ficado até o final dessa jornada. Lembra, às vezes o que muda tudo não está à vista. Está embaixo do piso de uma lavanderia esquecida, esperando que alguém preste atenção no som diferente. Nos vemos na próxima história.